hoje é como fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Então, mais uma vez, aprenda nessa live como é possível fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Nós que trabalhamos aí com as nossas metodologias, ajudando pessoas, inclusive nós que trabalhamos formando profissionais de diversas áreas, inclusive coaches, né, e super coaches, é um ponto bem importante isso. Saber realmente fazer uma transição de carreira. Muitas pessoas vão pedir ajuda para você e vão precisar que você as oriente em relação a uma transição de carreira. Então, mais uma vez, obrigado pela presença, sejam todos bem-vindos. Compartilhem essa live, existem muitas pessoas que estão precisando aí de ajuda para fazer o processo de transição de carreira. Você que é coach, você que é um consultor, terapeuta, sem dúvida alguma o que nós vamos abordar nessa live aqui vai ajudar você a ajudar os seus clientes, ok? Então, sejam todos mais uma vez bem-vindos, obrigado pela presença, pelo Face, LinkedIn, YouTube e Instagram. Então, olha só, vamos falar então com mais profundidade sobre o assunto. Então, lembrando para quem está chegando agora, qual é o tema da live? O tema, então, é como fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Quais são os critérios? Como saber se realmente é o momento de você fazer uma transição de carreira? Como saber o que você precisa? Como não ter surpresas, imprevistos e não se desmotivar dentro do processo de transição de carreira? Então, aprenda nessa live como fazer uma transição de carreira bem-sucedida. Aprenda nessa aula qual é a melhor sacada para que você faça toda essa migração de forma consistente. Então, vamos lá. Para que você possa fazer, então, uma transição de carreira bem-sucedida, é necessário entender por que você quer fazer essa transição de carreira. Exatamente o que é que está te motivando a fazer a transição de carreira. Às vezes, as pessoas estão desmotivadas com a sua carreira, ou porque estão ganhando pouco, ou porque o ambiente não é agradável, né? Ou porque não vem perspectiva de crescimento profissional e financeiro. Então, a primeira sacada para fazer uma transição de carreira é entender exatamente o que te motiva a fazer essa transição de carreira. Olha só, se o problema é insatisfação, porque você não vê possibilidade de crescimento, quem disse para você que você não pode criar novas estratégias, novos caminhos para continuar crescendo? Sem dúvida alguma, uma das características de pessoas que se sentem realizadas é liberar o seu potencial. Então, se você não está vendo possibilidade de crescimento, talvez um profissional, um coach, um super coach dos nossos aí que ajudam as pessoas, pode ajudar você a ver novas possibilidades de crescimento para que você permaneça onde você está, se você gosta do que você faz. Então, se o problema é falta de visão de crescimento, não vê possibilidade de crescimento, esse problema dentro de uma transição de carreira pode ser solucionado com um profissional que possa ajudar você e levar você a novos mercados, novas perspectivas. O segundo ponto, tá? Você não vê perspectiva de crescimento financeiro. Olha, na verdade, essa questão de crescimento financeiro, às vezes é por falta de realmente visão, de recursos, de entender que o mundo está mudando e muitas áreas estão se virtualizando, entender que existem principalmente, ouçam só, principalmente novos contextos, novas oportunidades surgindo e talvez você não esteja vendo. Então, quem sabe se você fosse hoje cuidado, orientado, amparado por um profissional que pudesse dar essas novas perspectivas para você, pudesse mostrar essas novas oportunidades que estão surgindo, será que não seria importante isso, de alguém mostrar para você novos mercados, virtualização, mundo digital, outras possibilidades? Veja bem, eu estou falando aqui de forma absolutamente subjetiva, de forma, digamos assim, que você possa ter um apanhado geral e um discernimento para saber sobre essas questões. Então, eu não estou sendo específico, por isso, por favor, fiquem à vontade, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas, né? Então, mais uma vez, o tema da live é como fazer uma transição de carreira bem-sucedida. É algo importante para você, é importante para quem ajuda pessoas, para quem atende pessoas. Então, o ponto é, será que você quer fazer a transição de carreira porque você não está ganhando bem, porque você está insatisfeito por não ver possibilidade de crescimento, ou porque o ambiente de trabalho onde você está não é um ambiente agradável, um ambiente ruim?
Tudo isso pode ser solucionado através de ações precisas, claras, onde um coach pode ajudar você, onde um profissional, até mesmo dependendo do segmento que você está, até um mentor pode ajudar você. Então, essas questões não são os norteadores para uma mudança de carreira. Você está insatisfeito com a questão financeira, ou com o ambiente, ou com a falta de perspectiva de crescimento, a falta de visão de como crescer, esses problemas, eles podem ser resolvidos pontualmente. Então, não é esse o norteador para a mudança de carreira. Então, se você tivesse esses problemas, olha a pergunta que eu quero fazer a você. Se você estivesse ganhando o que você gostaria de ganhar, se você tivesse perspectiva de crescimento, se o ambiente fosse agradável, você realmente continuaria pensando em mudança de carreira? Você mudaria mesmo assim? Essa é uma pergunta importante que vai nortear você em relação à questão da sua transição de carreira. Talvez não haja necessidade de você fazê-lo se você estiver com esses gaps resolvidos. Então, esse é um ponto importante. Às vezes a pessoa quer sair de onde está e fazer uma transição, não porque não é o que ela gosta de fazer, mas porque ela está insatisfeita com alguns pontos. E tudo isso pode ser resolvido. Então, continuando aqui, para saber o que faz sentido na sua carreira, te deixa radiante e feliz, você precisa realmente saber que o que você faz, tá? Agora, um outro viés. Então, esse outro viés, o objetivo é fazer com que você saiba se o que você faz te realiza. Então, qual é a sacada para você se realizar fazendo o que você faz? É ter clareza de identidade, de propósito, de saber exatamente qual é o futuro que faz total sentido para você e qual é o estado desejado, quais os objetivos, o que você quer realizar, construir, deixar de legado, o que você quer fazer para melhorar esse mundo. Se você tem clareza em relação ao que faz total sentido para você, desenhar um futuro extraordinário é uma questão de realmente dar seguimento a esse teu propósito, a tua missão. É uma questão de realmente dar seguimento às ações. Só que a verdade é que a maior parte das pessoas levanta de manhã sem nem saber por que levanta de manhã. As pessoas levantam de manhã e você pergunta, por que você levanta de manhã? Ah, porque tem que levantar. Por que você está nesse trabalho ou nessa função? Porque foi o que me apareceu. Elas são completamente reféns das circunstâncias, da maré, são levadas, né? E a ideia aqui, para que você possa prosperar e ser um protagonista, inclusive se você é coach e qualquer outro tipo de profissional, até terapeuta, hoje até os terapeutas estão ajudando os seus clientes produzindo sentido a eles. Então, se você é coach, terapeuta, você é consultor, você é mentor, a grande sacada para você é você saber com clareza, né, exatamente qual é a missão desse seu cliente, ou se é para você, qual é a sua missão e qual o futuro que você quer desenhar, qual o propósito que você tem, como você vai liberar todo o seu potencial para se realizar fazendo o que você faz. Nós sabemos, até dei uma aula de Flow, quem quiser também pode participar, no link da bio nós temos mais informações sobre a aula de Flow. Nessa aula de Flow, a pergunta que nós fizemos lá é o seguinte: quando você tem habilidades maiores do que os seus desafios, né? As habilidades são maiores que os desafios, você fica apático, fica chato, você está fazendo alguma coisa que não te realiza. O contrário é verdadeiro. Quando você tem mais desafios do que as suas habilidades, aí você fica ansioso, inseguro, preocupado com o dia de amanhã. Então, essa é a sacada, é fazer esse equilíbrio, fazer com que haja realmente uma equiparação das duas forças aí, para que você possa ter realização, para que você possa realmente desempenhar o seu papel, haver flow, um estado de fluxo, motivação e alto desempenho. Pessoal, por favor, fiquem à vontade, façam as suas perguntas. Nós estamos ao vivo em todas as redes sociais. Quem tiver alguma dúvida, se você, muitas vezes, até quem é terapeuta, vai precisar ajudar as pessoas, né? Vai precisar, muitas vezes, você tem um cliente que precisa produzir sentido na sua vida, e às vezes você vai ter essa necessidade de montar um plano de ação, para que ele possa, de forma consistente, fazer essa transição. E olha que interessante, pessoal. Existem muitas pessoas no mercado, e às vezes pessoas que até familiares também,
que querem o seu bem e que, às vezes, vão sabotar você, dizer, não, você está querendo arrumar problema para a cabeça, você vai ter problemas, não faça isso, você está onde está bom, aí você está seguro, fica aí. Às vezes, as pessoas querem o seu bem e acabam aconselhando você a ficar onde você está, mesmo de forma frustrante, certo? E a verdade, pessoal, é que não importa o cenário, não importa o cenário. Você nunca vai desenvolver algo extraordinário, você nunca vai se realizar ou fazer algo que realmente faça com que você libere todo o seu potencial, se você está realmente insatisfeito, se você está frustrado, se aquilo não faz sentido para você. Então, o ponto em questão aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é exatamente esse, que você precisa, além do que nós falamos no início da live, que são os pontos para entender se o teu problema é frustração, com o que você está fazendo em função da questão financeira, da questão do ambiente ou por falta de perspectiva. Então, se você entendeu realmente que é momento de mudar e que esses não são os problemas, e a pergunta que eu fiz antes, relembrando, é: se você estivesse ganhando dinheiro, estivesse num ambiente agradável e tivesse perspectiva de crescimento, você ficaria onde você está? Então, esses problemas nós resolvemos pontualmente com coaching. Agora, com um profissional que possa ajudar você e orientar de forma pragmática e precisa você. Agora, outra questão é o seguinte, então, realmente não, eu estou infeliz, não importa se eu ganhar bem ou não, não importa, não me realiza, não brilho os olhos, eu não me sinto, não sinto que estou liberando o meu potencial, não sinto que aquilo faz total sentido para mim, não estou sentindo que aquilo realmente é algo que é relevante, que me realiza, que faz com que eu pense realmente em estar cumprindo o meu propósito. Ah, não, então vamos pensar num processo de transição de carreira. Esse processo de transição de carreira, ele precisa acontecer de forma consistente. Então, não adianta, tem pessoas que mandam jogar tudo para cima, existem pessoas, como nós estávamos falando aqui, que acabam patrocinando negativamente você com medo, né? Com medo de que você possa arrumar problemas, arrumar situações às quais você não sabe lidar. E, na verdade, por mais que haja uma intenção positiva, eu quero lembrar você nunca vai ter um desempenho, um resultado exponencial extraordinário se aquilo não faz total sentido para você. Você nunca obterá crescimento exponencial se você está frustrado. Você nunca vai realmente ser alguém que vai prosperar do que você faz se você realmente não gosta daquilo. Então, dentro do processo de transição de carreira, você sabendo exatamente qual a tua missão, qual o teu propósito, qual a vida que você quer construir, aí sim, existe todo um processo de transição fiado em planejamento, de forma consistente. E dentro desse planejamento de forma consistente, existem muitas variáveis que você vai ter que pesar. Por exemplo, você está preparado financeiramente? Olha, veja bem, algumas situações exigem investimento, exigem que você tenha uma reserva. Eu sempre oriento, quando possível, olha só, pessoal, ouçam essa aqui. Eu sempre oriento, quando possível, que a pessoa, ela não faça uma transição radical. No tipo, vou largar isso e pegar aquilo. Não, vou jogar para cima. Não, isso não é consistente. Isso não é consistente, entendeu? Você vai ter problemas financeiros, problemas familiares, ou seja, existe um tempo até que você faça esse processo de transição. Isso não é consistente. Nós precisamos orientar as pessoas aqui dentro de um acompanhamento com nossos processos, seja mentoria, seja coaching, né? Seja o que for, a que esse processo ocorra de forma natural, precisa, consistente, com autonomia, com planejamento, certo? Então, é necessário isso. Agora, existe uma estratégia que eu uso quando é possível, nem todos os casos são possíveis, né? Quando é possível, tem uma estratégia que nós usamos, que é você ir desenvolvendo o seu outro sonho, o seu outro projeto, sem abrir mão do que você está fazendo. Por exemplo, se a pessoa quer ser, de repente, um terapeuta, um coach, um mentor, um consultor, um headhunter, um profissional que ajuda, né, outras pessoas a resolverem seus problemas e a conquistarem resultados. Não há necessidade de que se faça isso de forma inconsistente, ou seja, não, olha, deixa eu fazer essa transição aqui, joga para lá e pega para cá. Não, você pode fazer, por exemplo, se for um coach, por exemplo, né? Você pode gradativamente ir prestando serviços fora de hora. Eu ensino estratégias para obtenção de clientes pagantes de forma rápida, em que você não precisa se lançar,
de vez. Eu mesmo, pessoal, eu mesmo, há décadas atrás, quando eu saí de ser, desculpa, um operador de concessionário, um gerente geral, quando eu saí de uma posição de gerente e quis me tornar, por exemplo, coach, né, e depois fui migrando para esse mundo de viver de coach, eu não joguei tudo para cima, eu não fiz algo assim, não, eu quero isso. Eu tinha mulher e filha para sustentar, eu tinha um monte de conta para pagar. Então eu não poderia fazer isso. Então qual foi o caminho que eu encontrei? Eu encontrei um caminho em que, o caminho que eu usei foi pegar uma empresa, no caso foi uma multinacional, como coach. E eu fui coach dessa multinacional. E depois, daí como é que você faz o dia que você quiser deixar de ser e trabalhar por conta? Então, primeiro eu fui trabalhando fora de hora, depois eu pedi para trabalhar alguns dias a menos lá, né? Ou seja, eu consegui com essa multinacional, que eu, em vez de trabalhar 5, 6 dias da semana, eu trabalhava só 3 dias e gradativamente fui construindo a minha carreira profissional. Então, ou seja, para você migrar, por exemplo, para uma área como coaching, por exemplo, né? Você não precisa fazer isso de uma vez só. Você pode, eu ensino sem precisar, olha só, falam sempre assim, não, precisa fazer posicionamento, tráfego pago? Depende. Para começar, não. Para começar, eu ensino você a fazer ações pontuais para que você tenha clientes pagantes rapidamente e com um processo em que você vai trabalhando fora de hora, até que fora de hora você já pegue o jeito, já tenha clientes pagantes e que esses clientes pagantes possam sustentar o seu processo transitório, por exemplo. Foi o que eu fiz, mais ou menos isso, né? E fui pedindo cada vez para trabalhar menos, enquanto isso eu desenvolvia meu próprio negócio. Então, eu sempre aconselho que a pessoa faça isso, que ela vá trabalhando fora de hora e fazendo dinheiro fora de hora, né? Fora desse trabalho que ela possui hoje, até que o processo de transição se dê por completo, isso tudo com consistência, um passo de cada vez e com planejamento. Entretanto, existem situações em que não dá, certo? Existem situações em que não dá para ser dessa forma. Eu vou fazer a transição de carreira de uma área para outra e não dá para eu fazer esse processo de forma gradativa, ok? Não dá para fazer de forma gradativa. Então, qual é a sacada? A sacada é você fazer planejamento também financeiro. Um planejamento também financeiro para a tua transição de carreira. Com o planejamento financeiro, você tem lá, então, algo que te sustente até que você possa ter pelo menos 6 meses, até que você possa decolar o que você quer fazer, que você consiga fazer essa transição. Tudo tem que ser de forma consistente, com autonomia, prezando a tua identidade, o teu propósito, os teus valores, não desprezando a tua saúde, a tua família, né? Essa que é a grande sacada. Essa que é a grande sacada. Todos os processos, eles precisam ser dessa forma. Em momento algum você deve desprezar outras áreas da sua vida, porque daí você acaba achando que o preço é muito alto. Em momento algum você deve fazer nada que não tenha sido planejado, para que você não perca tempo, não perca dinheiro, para que você realmente não desperdice as oportunidades aí, ou se desmotive pelas intempéries, pelas situações difíceis que você pode experienciar até que você faça a transição. É por isso que tem que ser de forma consistente, um passo de cada vez, com autonomia. Quando é possível você fazer isso gradativamente nos horários, em alguns 2 ou 3 vezes por semana, no horário de folga, até que essa rentabilidade, pessoal, até que essa rentabilidade ela possa fazer com que você possa partir integralmente para realizar o seu sonho, ok, entendeu? Até isso, ok. Mas, se não é possível fazer isso de forma gradativa, sem grandes impactos para você, a sacada é você ter um planejamento financeiro, ter um planejamento para que tudo isso ocorra sem prejudicar você, sua família, sua saúde, suas finanças, etc. Ok, pessoal? Estão entendendo? Por favor, façam perguntas, tirem as suas dúvidas, como nós podemos ajudar você. O tema de hoje, então, é transição de carreira, como fazê-la de forma precisa, bem-sucedida, sem problemas, né? Nas próximas lives, vamos falar de outros assuntos que tenho certeza que vão ajudar muito você a nunca mais ficar refém de nada, inclusive de oportunidades no mercado, como nunca mais ficar desempregado. Então, o objetivo é mostrar esses recursos para os profissionais que nós formamos, porque esses profissionais, eles ajudam outras pessoas. Então, quanto mais recursos você tiver, mais possibilidades você tem aí de ajudar pessoas e prosperar com isso. Então, continuando então, aquela pergunta mais uma vez.
o norteador para o processo de transição de carreira, tá? Se você tivesse já projeção, se você tivesse já uma perspectiva de crescimento, e se você tivesse satisfeito se você tivesse satisfeito financeiramente, né? Aí realmente você pensaria ainda em fazer uma transição? Se sim, então as orientações são todas essas. Se não, às vezes o ponto é outros que nós precisamos ajudar a pessoa, como eu falei no início, né? Problemas que sem perspectiva de crescimento financeiro, ambiente ruim, tudo isso pode ser resolvido de forma precisa e pragmática. Continuando então, se o ambiente também fosse agradável, né? Onde você está, você mudaria? Porque, olha, pode parecer inacreditável, mas muitas pessoas, eu trabalho há anos ajudando pessoas, trabalhei como consultor, como coach, business coach, até hoje eu ajudo em diversos contextos. Olha, eu vou falar uma coisa para você, se você é empreendedor, ouça só, se você é empreendedor, existe um mito no meio do empreendedorismo, que é o seguinte, que as pessoas só querem o dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, quem só pensa em dinheiro é vendedor, gerente comercial, CEO, quem pensa quem o dinheiro é o primeiro valor, claro, os outros valores são importantes, como, por exemplo, qualidade de trabalho, perspectiva de crescimento, inclusão, ver que dá para ir longe ali dentro, são todos importantes, mas quem tem como primeiro valor, a coisa mais importante, o ganho financeiro, geralmente é 30%. 20% a 30%, depende de onde você está, o contexto que você está, que são as pessoas que estão diretamente ligadas à área comercial, à área de vendas, à área de gestão, à área de marketing, à área de gerência comercial, são os empreendedores. Essa é a primeira questão, talvez seja o valor, né, o dinheiro. Mas fora isso, a maior parte das pessoas que estão dentro de uma organização, ouçam isso é uma chave. A maior parte das pessoas que estão dentro de uma organização, o problema não é dinheiro. O problema não é dinheiro. O problema é que eles não se sentem inclusos, eles não se sentem validados, eles não veem perspectiva de crescimento, o ambiente não é agradável, eles não encontram sentido no que estão fazendo, eles realmente perderam a visão, entenderam, pessoal? Então, a maior parte dos problemas que as pessoas experienciam não tem a ver com isso que você imagina, o negócio é dinheiro. Não, não é. Eu trabalho há anos. Olha, as pessoas que pegam um emprego e esse emprego não tem uma variável financeira, ouçam o que eu vou dizer. As pessoas que trabalham e não tem variável financeira nisso, geralmente o dinheiro não é o mais importante. O mais importante para eles é ver que eles têm perspectiva de crescimento, ver que tem uma certa estabilidade no que eles estão fazendo, ver que o ambiente é agradável, ver que aquilo faz sentido, que realiza, ver que as pessoas validam, apoiam, verificar que realmente é um lugar que faz com que ele se sinta realizado. Então, esse é um ponto que vocês precisam entender, pessoal. É um ponto que faz toda a diferença na hora de você fazer o seu planejamento, na hora de você ajudar as pessoas também que pensam ali no processo de transição de carreira. Então, mais uma vez, o objetivo aqui hoje é clarear essas situações, porque existem muitas pessoas que acabam não orientando corretamente os profissionais e não analisando essas variáveis para saber exatamente qual é a motivação correta para que o processo seja feito com maestria, seja feita de forma precisa, consistente, sem criar aí nenhum transtorno nessa jornada, nesse processo de transição. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos, compartilhem a live, nós estamos aí para ajudar pessoas, contem conosco, tirem as suas dúvidas. Se você tem um cliente, façam as suas perguntas. Você tem um cliente e esse cliente quer fazer uma transição de carreira e você quer ajudá-lo, qual a dúvida que você tem? Ou você quer fazer uma transição de carreira e está com algum desafio, com alguma situação que está lhe atrapalhando? Então, conta para mim que nós estamos aqui para ajudar, ok? Então, outra coisa importantíssima que é desconsiderada. Olha só. Perdas e ganhos no processo de transição. Existe uma ferramenta que nós usamos dentro do processo de coaching, chamado perdas e ganhos. Ouçam, tudo na tua vida tem um preço. Tudo tem preço. A vida é que nem buffet por quilo. Tudo que você quer, você tem que pagar, entendeu? Tudo que você quer, você tem que pagar por isso. Então, tudo tem um preço. Dentro do processo de transição, existem perdas e ganhos, certo? Existem coisas que você talvez tenha agora, que depois terá que reconstruir, ou talvez não tenha, né? Existem investimentos que você vai ter que fazer, existem preços que você terá que pagar, tudo tem preço. Se comprometer dia a dia para construir uma vida extraordinária, tem preço. Sabe qual é a maravilha? Ouçam.
Sabe qual é a maravilha? A maravilha chama-se plasticidade neural. O que é que significa isso? Significa que todo o processo inicial, ele é um pouquinho mais difícil, porque teu cérebro tem que criar as novas trilhas neurais, as novas conexões, formar as novas estruturas. Entretanto, no decorrer do processo, não haverá necessidade, porque isso se torna algo estrutural, natural, ou seja, a estrutura determina a função, e essa nova forma de interagir, essa nova forma de implementar as ações, ela passa a se tornar muito mais fácil para você, porque a estrutura se consolida, e até no automático você pode, então, implementar a performance e a vida que você quer. Se você quer entender um pouco mais também de neurociência, de neuroperformance e outros recursos que vão mudar radicalmente a sua vida e seus resultados, nós temos aqui no link da bio diversos cursos e outros recursos para ajudar você, tá bom? E continue nos assistindo diariamente, nós estamos trazendo recursos aí para que vocês possam melhorar e muito a qualidade de vida de vocês. Então vamos lá. Perdas e ganhos. Tudo isso deve ser colocado no papel. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder, ficando, fazendo a transição, né, para essa nova carreira, perdas e ganhos. Quanto tempo eu vou ter uma recuperação para que eu possa realmente trilhar o caminho que eu quero. Tudo isso requer análise e planejamento, pessoal. Tudo é necessário que você faça de forma consistente, pragmática, precisa, com autonomia. Olha, é importante isso, sabe? Esse foi um erro que eu cometi no passado, há décadas atrás. Um dos erros que eu cometia era essa questão, pessoal, de não fazer as coisas, além de planejamento, nunca fazia na época, de não ter autonomia. Ou seja, em determinado momento, olha só que problema que as pessoas experienciam em diversas áreas da vida e também no processo de transição. Num determinado momento, o processo de transição, ele era comprometido, ou os planos eram comprometidos, porque eu delegava, a minha responsabilidade é outros. Não, para me dar certo, eu preciso que o presidente, que assine, que não sei quem, né? Ou seja, eu colocava, na época, os meus planos na mão de outras pessoas. Eu colocava os meus sonhos e dizia assim, não, dentro desse processo, aquela pessoa tem que dizer sim para mim, ele tem que abrir aquela porta para mim. Tá, e se não abrir? E se não disser sim? E se não te apoiar? E se não vier com você nessa jornada? E você vai fazer o quê? Desistir? Então, esse é um grande erro. Qualquer plano de ação, qualquer coisa que você implementar, você precisa ter autonomia, ter 100% debaixo da tua mão. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa que seja feita de forma consistente, com autonomia. Então, pessoal, é importante você entender que dentro desse processo, nada do teu plano de ação, nada das tuas ações, não é que você não possa contar com network, que são ótimos relacionamentos, uma rede de relacionamentos para te apoiar. Não é que você não possa contar com muitos recursos. Pode, deve contar com recursos externos, deve contar com planejamento. Você pode e você deve. Entretanto, onde é que é o problema? E é isso que eu estou tratando aqui. Em momento algum, você pode ficar refém disso. Não, eu tinha esse plano, mas como eles não me deram a oportunidade, como ele não assinou o contrato, como não aconteceu isso por parte não sei de quem, seja do governo, seja do governador, aí o meu plano caiu por terra, eu não tenho como implementar. Não, você precisa desenvolver um planejamento com A, B e C alternativas, com uma, duas ou três, de tal forma que se qualquer intempérie acontecer, você tem como ter total autonomia para dar o próximo passo e construir os resultados que você quer. Então, pessoal, a autonomia é extremamente importante. Ter autonomia no plano de ação para que você construa o que você quer é extremamente importante. Por isso, em momento algum, você pode ficar refém de alguém abrir uma porta e dar uma oportunidade. Olha, eu vou falar uma coisa, existem muitas pessoas hoje procurando colocação, recolocação, empregos, né? E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O problema é que as pessoas não entenderam a visão do intraempreendedorismo. As pessoas não entenderam que elas estão cada vez mais entrando no mundo que só tem oportunidade para quem sabe resolver problemas. Tanto no processo de transição de carreira, se você quer ser muito bem sucedido e escolher onde vai trabalhar e onde vai trabalhar e ser muito bem remunerado e passar à frente dentro de um processo de transição de carreira, você precisa se tornar esse exímio resolvedor de problemas. Se você sabe resolver problemas, eu vou lhe garantir, nunca mais na vida você vai ficar
sem oportunidade. Não existe pessoas que têm inteligência emocional, que saibam resolver problemas, que saibam se relacionar bem com outras pessoas, que saibam, que investem no seu crescimento, no seu desenvolvimento, né? E que são protagonistas, que são proativas. Não existe esse tipo de pessoa passando dificuldade, passando falta de oportunidade, falta de emprego. Não existe. Não existe. Entendeu? Por quê? Porque ninguém diz não para quem sabe resolver problemas. Se você sabe resolver problemas, não existe falta de oportunidade. Se você tem a visão do intraempreendedor, não existe falta de oportunidade, entendeu? Para quem pensa como intraempreendedor, ok? Então, esse é o ponto. Olá, sejam mais uma vez bem-vindos, obrigado pela presença. Olá, Arnon, olá a todos que estão aqui também no LinkedIn. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, façam as suas perguntas, estamos aqui para ajudar. Mais uma vez, o tema de hoje da live é transição de carreira. Como fazer com que pessoas, você possa ajudar as pessoas ou ser ajudado dentro do processo de transição de carreira de forma precisa, pragmática e bem-sucedida. Ok? Pessoal, então é isso. Se você nunca mais na vida quiser ter problemas, até para, não só numa transição de carreira, para você ou para o teu coach, para o teu cliente, seja o que for, né, o teu mentorado. Se você nunca mais na vida quiser ter problema com desemprego, tá? É isso. Seja protagonista. Aprenda a resolver problemas. Ok? Faça com que realmente, olha, mais uma vez, quem sabe resolver problemas, decide onde e com quem quer trabalhar e, olha, na maior parte das vezes ainda tem poder de barganha para negociar uma boa remuneração. Entenderam, pessoal? Vamos de novo? Não existe falta de oportunidade para quem sabe resolver problemas. E quem sabe resolver problemas, na maioria esmagadora das vezes, vai decidir onde quer trabalhar, com quem quer trabalhar e ainda vai ter poder de barganha para negociar uma boa remuneração. Entenderam, pessoal? Então, é esse pensamento que nós queremos trazer a você, um pensamento protagonista, proativo, entendendo que ser um resolvedor de problemas, um exímio resolvedor de problemas, vai te abrir as oportunidades, porque todos estão precisando de pessoas que ajudem a resolver seus problemas. Ninguém quer comprar nada, consultoria, coaching, mentoria, ninguém quer comprar nada. Agora, todos precisam de pessoas que saibam resolver problemas. Eu mesmo, olha só, eu ganho a vida hoje só resolvendo problemas. E eu mesmo estou abrindo as portas para diversas pessoas que estão se propondo a vir ganhar comigo porque vêm resolver problemas que eu tenho hoje. Entenderam o ponto, pessoal? Então, esse é o pensamento. Não há falta de oportunidade para quem sabe resolver problemas. Não existe falta de oportunidade para quem é proativo, para quem realmente investe no seu desenvolvimento. A verdade verdadeira, pessoal, pensem no que eu vou falar agora. Nós estamos num mundo exponencial. Muitas pessoas ainda com uma visão absolutamente linear, uma visão linear, e o mundo é exponencial. Como é que você vai aproveitar as oportunidades de um mundo exponencial se você tem visão linear? Como é que você vai aproveitar as oportunidades de um mundo exponencial se você fica como coadjuvante, espectador da realidade, como alguém que só observa? Como é que você vai aproveitar as oportunidades do mundo exponencial, né, se você não investe no teu desenvolvimento para entender esse novo mundo, as novas tecnologias, as novas oportunidades? Olha, tem gente que está desesperada querendo contratar. Eu sou um. Eu quero contratar pessoas. Tem pessoas que eu gostaria de contratar que eu estou tendo dificuldade para conseguir contratar, entendeu? Que precisam ter uma competência específica. E essa competência, ouçam, não é uma competência assim, meu Deus, deve ser uma coisa ultra específica, não. Por exemplo, inteligência artificial, entendeu? É uma das coisas que nós precisamos de pessoas nos ajudando aí dia a dia. E é uma coisa que está aí disponível para você fazer um monte de curso, até com valores bem acessíveis, entendeu? Então, é esse o ponto. As pessoas, elas querem prosperar na sua vida, mas elas não param para pensar que quanto mais recursos elas têm, maior a sua visão. Quanto mais recursos elas têm, mais oportunidades elas enxergam. Quanto mais competências, quanto mais desenvolvidas elas são, mais elas conseguem avançar e prosperar. Então, pessoal, para fazer uma transição de carreira muito bem sucedida, é isso.
Continue investindo no seu desenvolvimento, investindo na tua inteligência emocional, se desenvolvendo, aprendendo a eliminar gaps, a solucionar problemas. Nós temos aí, para quem conhece, o programa Super Coach, que tem exatamente esse foco, fazer de você um exímio resolvedor de problemas em diversos contextos, porque são mais de 20 formações em uma única formação e uma mentoria aí de 6 meses, tá bom? Mês que vem nós vamos falar mais, abrindo o carrinho aí sobre essa possibilidade, tá bom? Então, continuando aqui, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer ter alguma dificuldade, algum desafio dentro do processo, seja qual for, por favor, fiquem à vontade. Nós estamos aqui para ajudar você e é um prazer. Tudo isso aí da melhor forma possível, gratuitamente. Fiquem à vontade. Bom, continuando então. Mais algumas informações importantes para que você possa entender esse processo aí de transição, crescimento, desenvolvimento, nunca mais ficar à margem, nunca mais ficar refém, nunca mais ficar sem uma oportunidade de trabalho, tá? Dentro de um processo de transição, existe também uma questão chamada medo. Meu Deus, eu tenho medo de fazer essa transição, e se dá errado, e se não sei o quê. Olha, o que é medo? O que é medo? Medo tem uma relação direta com falta de clareza, com falta de planejamento, com falta de consistência. E mais uma vez, você não precisa tomar essa decisão de supetão, como dizem no popular aí. Não precisa jogar tudo para cima e vamos lá, dê o que der. Não há necessidade e não deve ser assim. Todo o processo de transição, ele precisa ser planejado. O processo de transição, ele precisa ser construído passo a passo, de forma consistente, para que isso te leve sem criar problemas. Ou seja, tem que ser feito de forma precisa, pragmática e consistente. Então, pessoal, mais uma vez, você não precisa jogar tudo para cima. Na maioria esmagadora das vezes, você vai conseguir ir fazendo essa transição gradual, inclusive, dependendo do tipo de atividade que você vai exercer, fazendo 2 ou 3 vezes por semana trabalhos ali daquela nova atividade que vão lhe garantir rentabilidade suficiente para você fazer o processo. Quando não é possível, aí sim requer um processo de muito planejamento para que você não tenha intempéries familiares, financeiras, né? Até ficar oprimido aí pelos estados sem recursos. E olha, é um negócio interessante, né? Se você sabe que você pode conseguir um profissional, um mentor, um coach, um super coach, no nosso caso aqui, porque a gente fornece muitos recursos nas nossas formações. Se você sabe que um profissional pode ajudar você a avançar, prosperar de forma rápida, precisa, consistente, a conseguir resultados exponenciais. Qual a tua dúvida? Qual o teu preconceito? Por que te impede de investir em alguém que vai te levar no próximo nível muito mais rápida, de forma muito mais rápida e precisa? Só para vocês terem uma ideia, mais uma vez eu vou citar um livro, vocês pensam assim, empresas exponenciais, empresas do Vale do Silício, empresas elefante unicórnios, né? Empresas extraordinárias. Até essas empresas extraordinárias, todas elas tiveram um coach, tiveram um profissional que as ajudou. E o nome dele, por exemplo, uma das maiores empresas do Vale do Silício, o nome do livro é O Coach de $1 trilhão. $1 trilhão. Bota no papel aí em reais quanto dá isso. Quase 6 trilhões de reais, né? Trilhões de reais. É o PIB do país. Então, é mais do que o nosso PIB, muito mais do que o nosso PIB. Então, o coach de $1 trilhão, certo? Esse coach, ele ajudou as maiores empresas, os maiores CEOs, inclusive o próprio Steve Jobs. Então, do Google, da Apple e de diversas outras grandes corporações. Né? Ele é falecido agora, chama-se Bill Campbell. E olha, entendam, as maiores empresas, os maiores profissionais do mundo, as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que são exponenciais, elas não têm 1, 2, às vezes ela tem 3 ou 4 coaches ajudando em diversas áreas da sua vida para que eles tenham os resultados que eles precisam. Então, muitas vezes, por que nós temos essa dificuldade em ser ajudado por alguém que pode nos levar ao próximo nível? De ser ajudado por alguém que pode, né? Isso deve ser deixado de lado. Nós estamos poupando décadas, tempo, dinheiro. Quantas empresas aí iniciam e quebram? Você sabe as estimativas do Sebrae? Quantas empresas fecham? Por quê? Porque muitas vezes faltou um profissional ali para orientá-los.
entendeu? Muitas vezes não, quase sempre. Sempre faltou um profissional para orientar, faltou um profissional para mostrar novas perspectivas, novos negócios, novos caminhos, para encontrar novas formas de resolver aquele problema e prosperar com o seu negócio. Então, nós não podemos, pessoal, deixar de lado a possibilidade de você ter um profissional que vai ajudar você muito rapidamente nesse resultado, ok? Então, vamos lá. Medo, nós entendemos que medo tem uma relação direta com falta de autonomia, falta de estar debaixo da sua mão, falta de clareza e falta de planejamento, ok? E você não necessita tomar um passo grande só, de uma vez só, jogar para cima e começar do zero. Você pode fazer isso gradativamente, de forma consistente, precisa, com plano de ação, não desprezando família, saúde, finanças e outras questões mais, tá? Não comprometendo a sua vida familiar, financeira. Então, é dessa forma que nós resolvemos todo o processo de transição e nós também ajudamos as pessoas a fazerem esse processo, ok? De forma precisa, consistente, pragmática, com autonomia. Outro ponto importante para nós e também lembrarmos, vocês dentro de um processo, vocês terão pessoas que podem apoiar vocês. Volto a dizer, nós não podemos ficar refém de patrocínio dos outros. Ou seja, não, se não me patrocinam... Olha, eu até gravei uma live, está aí gravada no meu canal, tanto aqui como no YouTube, como não ficar refém dos outros ficarem te patrocinando, te significando, da opinião dos outros. Como não ficar refém da opinião dos outros. Tem uma live só sobre isso que eu gravei e está aí tanto no LinkedIn, YouTube, Instagram e em todas as minhas redes sociais, tá? Mas quando você fica refém da opinião dos outros, é como se você tivesse, parece uma criança, sabe, dirigindo, brincando nos brinquedinhos, fazendo alguma coisa, olhando para a mamãe e para o papai para ver se aprova. Então, isso é ficar refém, isso é ser infantil. Você não vai construir nada que você queira olhando para trás. Você tem que olhar para frente. Quando você olha para trás, buscando apoio e significado, cara, você está fora, entendeu? Você está... Primeiro, para começar, eles não têm a tua visão, não têm a tua missão, não têm o teu propósito, e mesmo, ouçam, mesmo as pessoas que querem o seu bem, muitas vezes elas vão patrocinar negativamente você. Ou seja, querendo proteger você. Não, fica aí. Você está querendo arrumar para a cabeça. Você vai arrumar problema. Não, fica aí. Não, aí está seguro. Às vezes a pessoa quer seu bem, mas ela não está entendendo, por exemplo, que aquilo está te fazendo mal, que aquilo está te frustrando, que aquilo não é o que você quer, certo? Ela não está entendendo que você, quando você não está fazendo algo que faz total sentido para você, você nunca vai ter flow, fluxo, motivação, alto desempenho, performance, qualidade de vida, crescimento, desenvolvimento, exponencialidade. Não vai acontecer. Entendeu? Teu resultado vai sempre ser medíocre quando você está ali única e exclusivamente por aquele saláriozinho no final do mês. Então, se realmente você percebe que aquilo não faz mais sentido, e não é pelos assuntos, pelos problemas que nós citamos no início da live, sem dúvida alguma, está na hora de você pensar realmente no processo de transição, ok? E quando você pensa nesse processo de transição, como nós citamos durante toda essa live, de forma consistente, com autonomia, precisa, muitas vezes é possível fazer gradativamente, e quando é necessário fazer meio de forma mais radical, é necessário um planejamento antecipado. Então, falando aqui de novo, às vezes você vai ter pessoas que podem te apoiar, mas às vezes pessoas que não vão te apoiar. Como é que você resolve o problema das pessoas que não apoiam você? Das pessoas que não apoiam e são relevantes. Olha, vamos lá. Você pode ter dois tipos de pessoas que não apoiam você. Dois tipos. Um tipo de pessoa é aquela que não apoia você, mas é um coadjuvante, um engenheiro de obra feita, uma pessoa que não faz nada, uma pessoa frustrada, uma pessoa que não vai a lugar nenhum e gosta de botar pitaco na vida dos outros. Tá? E ele não tem nenhuma relação direta com você no sentido de ser sua família, familiar, ou parceiro, cônjuge, né? Então, quando é uma pessoa que não tem uma relação tão próxima com você e ela não patrocina negativamente você, sabe? É que nem essa semana perguntaram para mim assim, meus amigos me disseram que esse negócio aí de coaching que é bobagem, que não sei o quê. Bom, para começar, volto a dizer, acabei de citar Bill Campbell, o coach de $1 trilhão, que foi responsável pelo esse crescimento exponencial das maiores empresas do Vale do Silício. Eu acabei de mostrar aqui no primeiro mundo, em qualquer lugar do mundo, os grandes homens e mulheres que mudam a história do mundo hoje, todos eles têm 1, 2, 3, 4 pontos. Quer dizer,
é mais ou menos assim. Quem você está ouvindo? Se você vai ouvir gente que não tem nem para eles, pessoas que têm uma visão minúscula, derrotada, você vai ficar derrotado igual. Onde é que você vai parar se você ouve pessoas que, pô, olha para a vida do cara. Onde é que ele está? Olha a vida que ele tem. Ele realmente ele serve de referência para dar conselho para você? Coadjuvante, nem sabe por que levanta de manhã. Autômata, né? Por que você levanta de manhã? Ué, porque tem que levantar. Né? Uma pessoa que não sabe nem o que está fazendo no mundo vai orientar você. Então, você tem que ter certeza de quem é que você está ouvindo. Quem você está ouvindo? Você está ouvindo quem? Você está ouvindo gente que está lá na frente, que pode ser mentor, que está te abrindo uma nova oportunidade, te conduzindo ao universo de possibilidades, né, e oportunidades. Pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ok? Ou você está ouvindo gente que não tem nada para te agregar, não tem nem para eles, que são autômatos, não sabem nem por que estão existindo, né? São pessoas que não sabem nem por que levantam de manhã, são coadjuvantes, espectador da realidade. E ó, pior, engenheiro da obra feita. Engenheiro da obra feita. Sabe por quê? O engenheiro da obra feita é aquele tipo de coisa, ele não faz nada, não faz nada. Agora, quando você faz, ele diz assim, eu não faria assim, se fosse eu faria diferente, eu faria melhor. Cara, não faz nada, cara, entendeu? Olha, ouçam, para você que está fazendo um processo de transição de carreira, protagonistas nunca vão xingar você, protagonistas nunca vão criticar você, nunca vão atacar você, nunca vão desestimular você. Um protagonista, uma pessoa que faz acontecer nesse mundo, ela nunca vai criticar você, ela nunca vai atacar você. Sabe por quê? Porque ele olha para o seu objetivo, ele sabe o preço do protagonismo. Protagonistas jamais vão criticar você, jamais vão atacar você. Quem é que vai atacar você? Uma pessoa frustrada, coadjuvante, autômata, uma pessoa que não tem a menor ideia do que está fazendo na vida e que, como não tem luz própria, não tem identidade, não tem propósito, não sabe nem por que levanta da cama, aí é claro que ela não tem para onde olhar, olha para o teu umbigo, certo? Aí é claro que, como ela não tem para onde olhar, ela olha para o teu umbigo. Agora, pessoas que são protagonistas, pessoas que têm propósito, identidade, pessoas que sabem exatamente o que querem construir, onde querem chegar, elas são generosas. Por quê? Porque elas sabem, pessoal, o preço do protagonismo, entendeu? Não falei antes, eu não usei um ditado, uma metáfora, que diz assim, ó, a vida é que nem buffet por quilo, tudo aquilo que você quiser vai ter que pagar. Então, é isso, pessoal. Pessoas que são protagonistas, elas não vão atacar você porque elas olham para o lugar certo, porque elas estão comprometidas com seus objetivos, elas vão patrocinar você, elas podem até modelar alguma coisa que você está fazendo bem feita. Então, os protagonistas, eles jamais vão atacar você, porque eles sabem o preço. As únicas pessoas que vão criticar vocês são, né, os Zé Ruela, os Mané, as pessoas que não têm a menor ideia nem porque levantam de manhã. Entendeu? São pessoas que têm aquela velha opinião formada sobre tudo e a vida está uma droga. Eles estão furtados pela armadilha do ego de achar que a forma como eles dão significado à realidade é a única que vale. Olha só que loucura. Eles são reféns de uma armadilha do ego, de achar que a forma como eles dão significado à realidade é a verdade absoluta e verdadeira, e daí você fecha a conta e passa a régua, a vida dele é uma droga, ou dele ou dela, né? Ou seja, os números mostram que é um péssimo pai, uma péssima mãe. Os números, os dados, as evidências, aliás, números não. As evidências mostram que é um péssimo pai, uma péssima mãe. As evidências mostram que a vida é uma droga, que as finanças é uma droga. As evidências mostram que é uma pessoa frustrada. As evidências mostram que é uma pessoa que passa criando problema porque passa criticando a vida dos outros, passa falando da vida dos outros. Ou seja, tudo isso está mostrando que é uma pessoa que não tem nem para ela. E ela ainda insiste em querer orientar você. Insiste em dar opinião para você. Aí tudo bem, certo? O problema dela. O problema teu é você dar ouvidos. Entendeu? O problema teu é você dar ouvidos. Então, isso é importante, pessoal. Quando você implementar qualquer tipo de processo, seja de transição de carreira, seja qualquer tipo de processo, você terá as pessoas que podem apoiar você, né? E daí você vai ter que encontrá-las, mas você terá uma grande quantidade de pessoas que estarão ali só para te criticar, certo? E essas pessoas, entenda, elas não servem de referência para você, porque, mais uma vez, tenha discernimento. Pessoal, mais uma vez, tenha discernimento. Pessoas que criticam você,
pessoas que atacam você e pessoas que dizem, se eu fosse eu fazer diferente, faria melhor, são coadjuvantes, são pessoas frustradas, são pessoas que não são referência em lugar nenhum. Entenda, é muito simples, o ser humano é simples em certo aspecto. Ou ele está olhando para um plano para um foco e está trabalhando na construção desse foco, e daí ele é uma pessoa generosa, que quando ele olhar para você, vai olhar para apoiar, patrocinar ou modelar algo que você está fazendo que ele possa aplicar, ou então ele não tem identidade, não tem propósito, não tem missão, não tem foco, não sabe construir a vida que ele quer, e é uma pessoa completamente frustrada, espectadora da realidade. Deixa eu ver onde isso vai dar. Vai dar que eles vão lá para frente e vai continuar indo para trás. Simples assim, entendeu? Então, essas pessoas vão atacar você. Então, quando você for criticado por alguém desse tipo, não dê bola, entendeu? Não dê bola, porque são pessoas que não servem de referência para você. Você não pode ficar refém de gente que não vai te levar a lugar nenhum. Ok, pessoal? Você não pode. E outra coisa, a grande sacada é você desenvolver dentro desse planejamento as tuas evidências, os seus critérios internos. Homens e mulheres que são exponenciais, pessoas que mudaram a história do mundo, pessoas que prosperam, pessoas que têm resultados, pessoas que são bem-sucedidas, felizes, pessoas que fazem acontecer. Essas pessoas, elas têm critérios internos, ou seja, elas têm as suas próprias evidências para conseguir chegar onde elas querem. Elas não dependem dos outros ficarem dando significado, dizendo se elas são ou não são alguma coisa, se elas podem ou não podem, entendeu? Então você precisa desenvolver os teus critérios internos para que você saiba exatamente. Quer ver uma coisa? Do que eu estou falando quando eu falo de critérios internos? Por exemplo, eu já trabalhei com diversas pessoas, até profissionais da área psíquica, né? Que foram criticados, eles e o seu trabalho, e eles entraram em parafuso. Mas por que é que eles entraram em parafuso? Por que é que eles entraram em um estado sem recursos? Porque eles não tinham evidências se o que eles estavam fazendo era bom ou não. Ou seja, quando nós desenvolvemos, por exemplo, critérios internos, isso pode ser feito também, mas não apenas através de um plano de ação, de uma grade de performance, né? Pode ser feito de diversas formas. Entre elas, plano de ação, grade de performance. Então, quando nós desenvolvemos critérios internos, ou seja, por exemplo, vamos pensar assim, você tem lá dentro de uma organização uma função. Aí você foi até o diretor ou a pessoa que te contratou lá e colocou lá todas as funções pelas quais você está sendo contratado. Aí você constrói dentro dessa grade de performance todas as evidências, sejam numéricas ou não numéricas, as evidências de tudo que eles esperam de você, tá? Inclusive, olha, expectativas também. Inclusive as expectativas que eles têm de você. Quando você tem essa grade, você tem um mapa do que eles querem de você. Após isso, você decide que vai superar todas as expectativas, vai fazer melhor que a encomenda, vai superar em 20% todas as expectativas. Pergunta, se você superou todas as expectativas, alguém precisa dizer que você é bom. Alguém precisa dar significado a você. Ou seja, independente de você trabalhar dentro do processo de transição de carreira, como intraempreendedor, empreendedor, né? Alguém que vai se lançar numa carreira como prestador de serviço, como coach, não importa. Você precisa ter critérios internos para não ficar refém dos outros, para não fazer alguma coisinha e ficar olhando para trás que nem criança, para não fazer algo e ficar olhando para trás. Olha, veja bem, pessoal, não há problema algum quando você é elogiado. Não há problema algum quando as pessoas te apoiam e te patrocinam. O problema é quando você é refém disso. O primeiro problema é quando você é refém das pessoas, dando significado ao que você está fazendo, dando significado ao seu trabalho, ao que você faz. Esse é um grande problema. O segundo problema qual é? É quando, além de ser refém disso, você não tem critérios internos para poder tomar as suas decisões, você também enfrenta críticas, enfrenta opiniões negativas e você se abate, né? Então, quando você tem clareza, autonomia, você tem um plano consistente, você tem os teus indicadores, os teus critérios internos, pode vir o que for. Podem apoiar, você agradece. Criticar, você não está nem aí, entendeu? Você imagina o seguinte, todos os homens e mulheres que mudaram a história do mundo, se eles fossem refém de você dizer para eles se dava ou não dava.
Teriam mudado a história do mundo? Teriam construído alguma coisa? Teriam prosperado? As pessoas que você conhece hoje, que ganham muito dinheiro, ou que são, digamos, intraempreendedores, trabalham numa empresa como funcionário, mas entendem do negócio e empreendem junto lá dentro, certo? Essas pessoas que são bem-sucedidas nessas organizações, a pergunta que eu tenho é essa: será mesmo que eles passam o tempo inteiro sem pensar lá dentro, sem usar o cérebro, apenas necessitando olhar pelo retrovisor, olhar para trás para ver se o papai, a mamãe, o dono da empresa lá diz, ai, que bonito, que lindo, continua assim? Não. Esse talvez seja aquele empregado bem simples, talvez de chão, às vezes coisa bem mais simples, né, de uma função bem mais simples, certo? Pode ser, às vezes a pessoa, ela tem lá, não está preocupada com a questão de crescimento, de prosperidade, mas ela está preocupada lá se ela está fazendo um bom trabalho, ok, mas ele vai ganhar aquele salário para o resto da vida, e a função dele é meio estagnada, meio engessada, é aquilo ali, apertar aquele botão, vou fazer mais não sei o que ali, acabou. Agora, quem realmente tem crescimento exponencial, quem realmente decide, não, mas eu não quero rotina, eu quero fazer acontecer, eu quero crescer, ele tem que pensar. E para pensar, ele precisa de dados. Não é possível, ouçam isso, não é possível melhorar o que não pode ser mensurado. Você não tem que mensurar para melhorar, para crescer, para se desenvolver, para ir além. Não é possível melhorar o que não pode ser medido, mensurado. Então, pessoal, nessa live, nós trouxemos muitos insights para que você não fique refém de situação alguma, para que você não fique refém nem de você mesmo, tá? E nem de pessoas te apoiando ou te criticando, tá bom? Então, o objetivo do que nós falamos aqui é mostrar quais são os meandros de um processo de transição de carreira e mostrar a você, tanto para quem está pensando em fazer uma transição, como para quem é um coach, um analista comportamental, um headhunter, até terapeuta, né? Que eu tenho tido situações aí que terapeutas hoje, atendendo pessoas, as pessoas precisam ir além e precisam mais do que solução de impasses. Porque olha só, até terapeutas hoje, ouçam, até terapeutas precisam saber ajudar em outras áreas. Cada vez mais, quanto mais flexibilidade o profissional tem, mais ele pode ganhar, mais pessoas ele pode ajudar, né? E entendo, quando as pessoas procuram um terapeuta, por exemplo, um coach, alguém que vai ajudar na solução de impasses, ou qualquer tipo de dificuldade que a pessoa tenha, entendam que resolver esse problema é só soltar as amarras. Ou seja, imagina o seguinte, ó, imagina uma pessoa não, pensa no bichinho, qualquer coisa, tá? Preso, soltou, é só isso, entendeu? Soltou o que estava aprendendo, as crenças limitantes, os bloqueios, os impasses, as ausências de permissão, soltou, é só o primeiro passo, o restante do processo, todo o restante do processo é construir um mundo que ele nem imaginava que era possível. Então, se você receber alguém lá para atender online ou no seu consultório, seja onde for, entendam que resolver um bloqueio, um impasse, uma crença limitante, uma ausência de permissão, seja o que for, ou integrar um recurso que vai fazer com que a pessoa possa dar o próximo passo, isso é só ser eficiente. É só resolver um problema pontual. Quer ser eficaz? Ir muito além do que a pessoa imaginou que era possível? O próximo passo é você ajudá-la, então, em outras áreas da sua vida que ela necessite de apoio. E essas outras áreas, elas podem ser realmente um processo de transição de carreira, migrar para um projeto novo. Então, cada vez mais, em todas as áreas, os profissionais estão aumentando os seus recursos para, com isso, aumentar a sua flexibilidade. Quanto mais recursos você tem, mais flexibilidade você tem. E mais você pode prosperar, faturar, a ganhar mais mercado. Ok, pessoal? Estamos finalizando a live de hoje. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer tirar uma dúvida? Alguém mais em algum dos nossos canais? Pessoal, então, quarta-feira, ao 12h15, nós estaremos de novo com um tema novo, tá? Quarta-feira, ao 12h15, estaremos aqui novamente com um tema novo. E eu, desde já, agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Compartilhem essa live com quem você sabe que precisa de ajuda. E nos vemos, então, na quarta-feira. Uma ótima semana a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau.